Pessoal, boa noite a todos. A todos que se encontram aqui fisicamente conosco no Centro Espírita Vinhas do Senhor, aqueles que se encontram em outra faixa vibratória, no mesmo centro, no mesmo local aqui com a gente, a você que está nos acompanhando do Facebook, a você que nos acompanhará do YouTube, uma ótima noite, um ótimo início de ano de estudos para todos nós. E não é somente o início do ano de estudos, é o início de uma nova obra. Conforme aquilo que nós já havíamos combinado desde alguns meses, ao finalizarmos o estudo da obra passada do Livro dos Médiuns, nós iríamos retomar o estudo de uma obra da série André Luiz. E é isso que nós vamos fazer. A partir de hoje, iniciaremos esse estudo e presumo que durante esse ano vai ser um ano em que nós daremos conta integralmente do estudo dessa fantástica obra. Mas antes de iniciarmos, é sempre bom fazer uma prece rápida. Então eu convido a todos para fecharem os olhos, para relaxarem os corpos aí nas suas respectivas cadeiras, inspirando profundamente, pensando em Deus, que é o centro de tudo que existe. Toda vez que nós falamos acerca da palavra concentração, muitos ficam em dúvida: o que eu tenho que fazer? A palavra concentrar significa dirigir-se a um ponto, dirigir-se a um centro, convergir os pensamentos em algo. Que algo melhor do que Deus. A partir do instante que nós vibramos nele, sutilizamos as nossas vibrações e assim entramos em contato cada vez mais intenso com a realidade espiritual benéfica que se encontra ao nosso redor. Nós agradecemos ao Pai a oportunidade do estudo, a retomada desse nosso encontro, que com certeza será bastante rico de aprendizados para todos nós. Viajores da vida, estudantes da eternidade, nós aqui, Pai, humildemente nos colocamos como aprendizes de tudo aquilo que existe nesse universo. Que assim seja. Bom, a obra que nós iremos estudar hoje, de André Luiz, pela psicografia do nosso querido e fantástico Francisco Cândido Xavier, é Obreiros da Vida Eterna. É esse livro aqui. Já está meio velhinho. Na verdade, nem é meu, da minha mãe. Está até aqui a data que ela comprou, 5 de março de 1993. Peguei emprestado, até agora não devolvi, e pelo visto não vou devolver mesmo. Da série André Luiz, que são 16 obras, Obreiros da Vida Eterna é a quarta. Por que você está começando na quarta, Daniel? Porque as 3 obras anteriores nós já comentamos aqui. Já fizemos estudo do Nosso Lar, do livro Os Mensageiros e dos Missionários da Luz. Hoje, quarta obra, Obreiros da Vida Eterna. A ideia é estudar todas as 16? A ideia, sim, é estudar todas as 16. Alternando sempre uma obra de André Luiz com uma obra de Kardec. Esse livro foi psicografado pelo Chico há 75 anos atrás. 75. Porque eu faço questão de ressaltar esse número 75. Porque aquilo que a gente vai ver aqui é atualíssimo como nunca. Você vai pensar, nossa, mas há 75 anos atrás não está defasado? De modo algum. Os temas, os assuntos, para nós, são atualíssimos. Foi psicografado em 1946, um ano após o encerramento da Segunda Guerra Mundial, 1945. Esse livro, no índice aqui, consta 20 capítulos. A ideia minha é estudar um capítulo a cada sexta-feira, mas não vou fazer muita força para cumprir isso, não. Caso um capítulo seja maior,
aí a gente pode dividir em 2 ou até mesmo 3 sextas-feiras. O importante é que o aprendizado se faça. Isso é o que realmente vale, é o que mais importa para todos nós. Passando o índice, nós temos um prefácio do Espírito Emmanuel. Na obra de André Luiz a gente vê isso, né, em todas elas. Emmanuel sempre prefacia a obra. E o prefácio aqui se intitula Rasgando Véus. Não vamos comentar, esse prefácio é bastante curto, e ele fala basicamente a respeito da vida no plano espiritual. De que aquela ideia de céu, de inferno, que as religiões tradicionais nos mostram, nos apresenta, é verdadeiramente, absolutamente falsa. Que as pessoas continuam do lado de lá do mesmo jeito que são, com as mesmas virtudes, com as mesmas deficiências, e que o trabalho e a vida prosseguem do lado de lá. Basicamente, rasgando véus, que o Emmanuel coloca aqui para nós, fala a respeito disso aí, né? Eu estimulo vocês que têm esse livro a darem uma boa lida nesse prefácio, né? Emmanuel escreveu isso daqui através da mediunidade do Chico, lá em Pedro Leopoldo, a 25 de março de 1946. Bom, capítulo 1. São 20 capítulos, como eu disse, a ideia é estudar um a cada sexta-feira. Como que você vai fazer, Daniel? Do mesmo jeito que nós estávamos acostumados com os estudos anteriores. Eu não vou fazer leitura palavra por palavra, frase por frase. Ficaria muito chato. O que eu faço? Eu leio o capítulo inteiro, pesco aquilo que eu acho que é mais essencial, mais importante, uma espécie de resumo, e aí a gente vai fazendo os comentários. Há alguns trechos que eu acho mais interessantes, aí a gente pode ler, serão trechos curtos. Conforme é de costume, vocês podem fazer as perguntas, as observações, desde que atinentes ao tema. E a gente sempre pede o seguinte: ao fazer a pergunta, sejam bastante objetivos na pergunta. Tá? Ao realizarem um comentário, muito objetivos no comentário. Sem ficar, né, dando voltas e voltas e voltas, até falar o assunto que desejam falar. Por que isso? Porque, além do nosso tempo ser curto, 1 hora somente, o pessoal está assistindo via internet. Então fica um espaço grande, né, um lapso aqui, que eu estou aqui olhando você falando, e a pessoa lá que está assistindo sem saber direito o que está sendo comentado. Embora eu sempre busque fazer um resumo daquilo que a pessoa comentou e falo, mas mesmo assim fica um pouco esquisito. Tá? Mas a gente sempre estimula os comentários e as perguntas, mas com bastante objetividade. Mesmo porque não é bom que um só fique falando. Aqui nós estamos em estudo, e eu não sou instrutor. Eu sou somente aquele que lê antes, joga os ensinamentos que são dos instrutores de André Luiz, né? Não são nem de André Luiz, são dos instrutores de André Luiz, se vocês prestarem atenção, para que a gente possa aprender. Ok? O primeiro capítulo aqui fala a respeito do Templo da Paz, ou o convite ao bem. Pessoal, tudo se passa aqui de início lá na cidade espiritual de Nosso Lar. Estava André Luiz fazendo parte de um pequeno grupo de estudantes acerca de alguns aspectos relacionados às tarefas socorristas que eles iam desempenhar aqui na crosta terrestre. Dentro desse pequeno grupo de estudantes, obviamente, existia um ali, que não era estudante, que era o instrutor, que ia acompanhar aqueles estudantes nas tarefas a serem desenvolvidas ao longo de 30 dias. Esse instrutor recebia o nome de Jerônimo. Então, André Luiz coloca aqui como sendo o assistente Jerônimo. E comenta, né, que iria comentar a respeito das necessidades de cooperação junto às entidades infelizes, junto à crosta terrestre. Tarefa socorrista. O livro inteiro fala a respeito disso daí. Tá? E André começa a descrever a paisagem que ele estava vendo lá em Nosso Lar, o caminho que ele estava percorrendo. Era noite, e é interessante a gente notar isso daí. Como a cidade de Nosso Lar está localizada nas imediações ali do umbral, bem acima da cidade do Rio de Janeiro, quando é dia aqui no Brasil, é dia lá em Nosso Lar. E
E quando é noite aqui no Brasil, é noite lá em Nosso Lar. Isso porque as colônias espirituais, pelo menos aquelas mais próximas à Terra, elas acompanham o processo de rotação do planeta Terra. Então, como estava a noite lá, possivelmente, e com certeza, estava a noite aqui no nosso país. E André descreve maravilhosamente a paisagem que ele estava vendo. Eu vou ler isso para vocês e eu peço que vocês vão imaginando aí a cena que se passa em Nosso Lar. A maravilhosa noite derramava inspirações divinas. Ao longe, constelações faiscantes semelhavam-se a pérolas caprichosamente dispostas numa colcha de veludo imensamente azul. A paisagem lunar oferecia detalhes encantadores. Picos e crateras salientavam-se à nossa vista, embora a considerável distância, num deslumbramento de filigrana preciosa. Interessante que onde André Luiz se encontrava, lá em Nosso Lar, a visão que ele tinha da Lua era muito mais detalhada do que a visão que nós temos aqui agora. Se a gente olhar para a Lua, eu acho que é a Lua cheia, né? Hoje é a Lua cheia, né? Você vai olhar, né, a Lua, você vai olhar aquelas manchas que são os mares da Lua, né? Que os cientistas, os astrônomos denominaram de mares. Mas você não vai ver picos nem crateras, a não ser que você esteja em posse de um telescópio, de um binóculo potente. Lá em Nosso Lar eles conseguiam enxergar esses detalhes da Lua. Fulgurava o Cruzeiro do Sul como símbolo sublime, desenhado ao fundo azul escuro do firmamento. Canopus, Sírios, Antares, que são estrelas, brilhavam infinitamente, figurando-se nos balizas radiosas significativas do céu. A Via Láctea, dando-nos a impressão de prodigioso ninho de mundos, parecia um dilúvio de moedas resplandecentes a se derramarem de cornucópia gigantesca e invisível, convidando-nos a meditar nos segredos excelsos da natureza divina. E as suaves virações noturnas, osculando-nos a mente em êxtase, passavam apressadas, sussurrando-nos grandiosos pensamentos, antes de se dirigirem às esferas distantes. Dá ou não dá vontade de morrer? Dá. Imagine você com medo da morte, mas imagine você, ao desencarnar, e se deparar com uma paisagem dessa. Linda, maravilhosa. E olha que André Luiz descreve somente uma pequena parcela da paisagem que ele estava vendo. Então estava esse pequeno grupo, né, caminhando rumo ao chamado Templo da Paz. Até que André Luiz avista esse templo. Como que ele descreve o Templo da Paz? Primeiro, construído ao sopé de uma colina. Nossa, lá no plano espiritual tem uma geografia, então? Tem colinas, vales? Existe. Tem sim. Em termos geográficos, é como se fosse uma continuação mesmo aqui da Terra. Pelo menos nas faixas espirituais mais próximas aqui do nosso planeta. É assim. E o templo, olha só o que André Luiz fala, construído ao sopé da montanha. Quer dizer, alguém construiu, alguém ergueu aquele templo. Não apareceu lá de geração espontânea. Bem iluminado, sendo que essa iluminação era projetada ao redor. E esse templo dispunha-se de longas torres como agulhas que atingiam longe o firmamento. Ao lado daquele templo, à medida que André Luiz e os outros companheiros iam caminhando, surgiam flores. Mas não eram flores quaisquer, como as flores que a gente tem aqui na Terra. Flores de variadas cores. Era de noite, e além do perfume característico de cada flor, elas eram luminosas. Em outra obra, o André Luiz até explica isso daí. As flores de Nosso Lar, elas absorvem a luz do sol durante o dia, e à noite refletem aquela luz, como se fossem, e são, fosforescentes. Cada qual com a sua característica própria, e cada qual com a sua cor característica. Verdes, amarelas, vermelhas, lilazes, e por aí vai. Imaginaram isso? Que beleza que deve ser essa paisagem em derredor do Templo da Paz. André Luiz foi se aproximando junto com seu grupo desse templo. E ele percebeu que várias outras pessoas, vários outros grupos estavam se dirigindo a esse local.
também para ouvirem a palavra de um instrutor proveniente de esferas superiores. Porque lá acontece tal qual acontece aqui na Terra. Aqui na Terra nós temos as sumidades em determinadas áreas. De repente esse sujeito marca uma palestra, hoje em dia, devido à pandemia, está muito comum, né, as lives na internet, e você vai lá e assiste aquilo ali. Alguém muito melhor do que você, tem muito mais conhecimento que você para jogar aquele conhecimento, para que você possa assimilá-lo. Lá em nosso lar acontece rigorosamente a mesma coisa. André Luiz estava juntinho, como eu disse, de um pequeno grupo de pessoas, pequeno mesmo. Além do instrutor chamado Jerônimo, um assistente, compunha aquele pequeno grupo, o instrutor Jerônimo, um André Luiz, que havia sido médico aqui na Terra, Hipólito, que havia sido padre aqui na Terra, e Luciana, que havia sido enfermeira aqui na Terra. Nossa, um padre em nosso lar não tem só espírita, não? Não, gente, claro que não. Nosso lar é descrita na obra espírita, mas todas aquelas pessoas, independente da religião, que se identificam vibratoriamente com essa colônia, né, que tem um certo padrão, um certo nível espiritual, ao desencarnarem para lá vão. Né? Então nós temos ali nesse grupo um ex-padre, uma ex-enfermeira, um ex-médico, 3 aprendizes e um instrutor, o assistente Jerônimo. Iam ficar 30 dias na crosta em caráter de auxílio e estudo. E o instrutor Jerônimo falou o seguinte: estão vendo esse pessoal que está vindo aqui? Esse pessoal, todos estão identificados nas tarefas socorristas, seja na crosta, seja espíritos desencarnados em condição infelizes. E todos vão ouvir a preleção, as instruções de um indivíduo chamado Albano Metelo, um indivíduo proveniente de círculos espirituais superiores. E Jerônimo define esse indivíduo como sendo um campeão no auxílio aos ignorantes e sofredores das zonas espirituais próximas à Terra. Então não era qualquer um. Lá ensina quem sabe fazer. Então, um indivíduo que ia ensinar a respeito das tarefas socorristas, que ia exortar as pessoas a desempenhar essas tarefas socorristas, era aquele indivíduo que socorria, que sabia socorrer, que sabia auxiliar, que sabia ajudar. Entraram no templo, cada qual com o seu lugarzinho lá, já delimitado, já marcado, e André Luiz descreve o lugar, né, como sendo um local muito simples, bem iluminado, enfeitado por diversas flores. Eles sentam, aguardam a chegada do palestrante, uma suave melodia presente ali no ambiente, e de repente surge o instrutor Albano. E André Luiz descreve que ele chega até a tribuna muito branca, muito iluminada, e esse indivíduo era um ancião. Ele tinha a figura perispiritual de um ancião respeitável, né? Cabelos brancos, olhos calmos, lúcidos, dos quais irradiavam forças que dominavam a Assembleia. Ou seja, era a entidade espiritual mais elevada daquele local. Antes dele falar, surge um coro, o coro do centro, entoando um hino chamado Glória aos Servos Fiéis. Após o hino acabar, o instrutor, emocionado, saudou a todos com simplicidade, porque os grandes espíritos não têm afetação, os grandes espíritos não são arrogantes, os grandes espíritos não querem demonstrar superioridade, são simples no trato com todos. E aí ele começou a falar. Até aqui, observações, perguntas, comentários? Sim. Ah, sim, claro. Isso daí, onde existem indivíduos em sofrimento, né, independente da religião do indivíduo, independente das características dele, o bem se estende a todos.
E eles são auxiliados independente daquilo que, obviamente, eles faziam, a religião que professava aqui na Terra, enfim. O auxílio se estende a todas as pessoas. Começa a palestra do instrutor Albano. Primeiramente, ele se faz e se diz um simples trabalhador, não merecendo quaisquer homenagens. E pode ter certeza, viu? Ele falou desse jeito porque ele se sentia daquele jeito. Não é aquele indivíduo que tem falsa modéstia, né? Falsa humildade. Ai, quem sou eu? Ai, eu sou tão pequeno, eu sou um simples trabalhador. Mas lá no fundo você se acha o máximo. Os grandes instrutores, os grandes espíritos não são assim. É realmente como ele se sentia. E ele começa dizendo uma coisa muito interessante. 1946, né? Sabe o que ele fala aqui? Começa dizendo que as zonas espirituais inferiores estavam se multiplicando assustadoramente em derredor da Terra. 75 anos depois, imaginemos como devem estar as zonas espirituais em derredor da Terra, as zonas espirituais inferiores. Se naquela época já estavam se multiplicando assustadoramente, imaginemos, né, décadas depois, nos dias atuais, muito mais multiplicadas, sem dúvida. Nossa, Daniel, mas então quer dizer que nem toda região do umbral é negativa e inferior? Não, gente. É só a gente lembrar nosso lar. André Luiz, quando trava contato da história de nosso lar, o que ele fala? Ele fala para a gente que nosso lar foi fundado por portugueses, pelos colonizadores portugueses desencarnados aqui no Brasil. E que eles tiveram que agir numa natureza selvagem. Onde? No Brasil, na zona espiritual onde nosso lar iria ser construído. Então é importante a gente ter essa ideia, que nem toda região umbralina é necessariamente inferior. Tem espíritos inferiores, trevosos, cidade das trevas, tal, paisagens feias, não. Uma natureza, vamos dizer assim, inexplorada, selvagem, intocada. Mas à medida que aqueles espíritos inferiores vão desencarnando e vão se avolumando nos umbrais, inferiores mesmo, eles vão ocupando esses espaços. E é isso que acontece. Por isso que ele usa a palavra se multiplicando. E é interessante notar isso, que atualmente, como a Terra está passando por um processo de purificação, essas zonas espirituais inferiores estão sendo progressivamente esvaziadas. Aqueles espíritos inferiores, das duas uma, ou já foram aqui alocados em corpos físicos, estão tendo as últimas oportunidades aqui na Terra, para ver se emendam, ou já não tem condição mesmo, e já estão sendo colocados em regiões espirituais só esperando o banimento, o degredo, para um planeta em condição inferior à Terra. Então as zonas espirituais inferiores à Terra estão passando atualmente por um processo de saneamento, de, vamos dizer assim, de urbanização. É o que está acontecendo agora. Quando vai acabar, Daniel? Não sei. Nós estamos em pleno processo, que não começou agora, né, começou de algumas décadas atrás, e esse negócio está se acelerando assustadoramente, esse processo de limpeza. Né? Vai chegar um momento, óbvio, quando atingimos o patamar de regeneração, em que essas zonas espirituais inferiores de sofrimento não vão existir mais. Né? O instrutor continua, ele fala o seguinte, que aqueles que habitavam a cidade de nosso lar, que é a cidade onde estava localizado o Templo da Paz, estavam sempre buscando coisas boas e coisas edificantes. E nem sempre faziam ideia exata da ignorância e da dor humanas após a morte. Que elucidação interessante. Porque a gente pensa que o indivíduo desencarna e de repente vai para nosso lar, e ele já sabe de tudo que está acontecendo no plano espiritual. Não é verdade. Ele fala aqui que há espíritos lá em nosso lar que estão profundamente dedicados à própria regeneração. Alguns estão querendo, já aspirando voos mais altos, rumo a colônias superiores. Outros estão trabalhando ali com afinco, com o objetivo de conseguirem, uma reencarnação.
Muitos não têm ideia de como são as zonas de sofrimento para multidões incalculáveis após a morte do corpo físico. Muitos não têm essa ideia. E ele veio passar essa ideia aqui. Né? Ele fala o seguinte: olha, é muito bom você buscar o crescimento espiritual, buscar o aprendizado, querer crescer, mas, sempre tem um mais, né? E aqueles que ignoram a luz? Ele faz uma pergunta: como partirmos egoisticamente a caminho do Pai, esquecendo aqueles que estão na retaguarda? O que seria de nós se não fosse a ajuda de abnegados instrutores, de benfeitores espirituais? Hoje nós, vamos falar da gente, tá? Hoje nós estamos numa posição espiritual, vamos dizer assim, de relativa estabilidade. Mas existem multidões de seres em uma condição espiritual muito pior do que a nossa, que sofrem muito mais do que a gente. Nós estamos nessa situação agora por conta do nosso esforço, claro, mas também por conta da instrução e do auxílio de inúmeros benfeitores. É o que ele fala aqui. Como que a gente então vai querer só progredir, só visualizar o nosso futuro e esquecer aqueles que estão sofrendo? Como fazer isso? Para que fazer isso? Ele ressalta: olha, nobre o nosso desejo de progredir, mas o que veremos após isso? Entre os júbilos de alguns, a ruína de multidões? Observemos nós como espíritas, por exemplo. Nós que já recebemos inúmeras instruções a respeito da vida, da morte, a respeito da evolução espiritual, da vida em outros planetas, do quanto vale a pena combater os vícios. Imaginemos se nós ficássemos enclausurados só nessas ideias, só nesses pensamentos, e deixando de lado aqueles que são inferiores, pelo menos em termos de informações, a nós. Não seria uma espécie de egoísmo? É verdade, o instrutor tem razão. Não basta você buscar crescer espiritualmente, é também necessário que você estenda as suas mãos àqueles que estão numa condição inferior à sua. E às vezes, negligenciamos esse dever. Quantas vezes ficamos enraivecidos com aqueles que convivem conosco e que são pessoas difíceis? É o pai que necessita de atenção. É o filho que precisa de um olhar de mais paciência. É a esposa ou esposo difíceis. É o companheiro de serviço intragável. São as pessoas ao redor impacientes. E nós abominamos o contato com esses indivíduos. E pensamos: nossa, o que eu mais quero é crescer espiritualmente, para na próxima encarnação nem ver a fuça desse povo. É certo isso? É cristão isso? Não é. É egoísmo. Nossa, quer dizer que eu não posso pensar em crescer espiritualmente? Você deve pensar em crescer espiritualmente. Mas por que não crescer estendendo a mão àqueles que têm necessidade? Quando a gente fala necessidade, não é só necessidade material, muito mais é a necessidade da compreensão. Quantas vezes rogamos compreensão e pedimos que os outros nos compreendam? Me compreende, sou fraco. Me ajuda. E eu ainda não pude crescer nesse aspecto. A gente busca a compreensão dos outros, mas temos dificuldade em compreender a inferioridade de tantos. É o que o instrutor Albano estava falando aqui. E ele dá um depoimento pessoal. Ele fala o seguinte: olha, gente, noutro tempo, eu tinha esse exato pensamento: crescer, ascender.
né, caminhar rumo ao Pai. E diz ele que com muito esforço, ele conseguiu quebrar algumas algemas, alguns grilhões pesados que o mantinham retidos à terra. Então a gente imagina, né, que ele cresceu espiritualmente, que ele combateu vícios, que ele desenvolveu virtudes, que ele deixou de lado os impulsos animais, e realmente ele cresceu em termos espirituais. E diz ele que ele alcançou uma posição espiritual considerável, boa. Mas que ele olhava atrás dele e via multidões de seres, um sofrimento incalculável. Via pessoas jungidas a obsessores, a terríveis processos de fascinação e até de possessão. Via indivíduos portadores de um egoísmo que cegava, de uma vaidade que dava pena. Via milhões, milhares de seres portadores de doenças físicas e espirituais, as mais variadas possíveis. Ele via aquilo e falava, puxa, graças a Deus, escapei disso tudo. Estou no outro caminho agora. E diz ele, que quando ele estava se preparando para voos maiores, de repente, de onde ele estava, uma luminosidade tremenda tomou conta daquele abismo onde se debatiam multidões de seres. E dessa claridade desciam seres espiritualmente muito mais evoluídos do que ele. Ele viu aquela cena toda, ficou espantado. Um daqueles seres passou perto dele e falou assim, meu amigo, espera só um pouquinho, explica para mim, o que está acontecendo? Qual o porquê dessa claridade? Qual o porquê dessa luz? Ele fala, olha, é o próprio Senhor Jesus, que visita aqueles que erram nas trevas do mundo, que veio aqui libertar consciências escravizadas, amenizar padecimentos, enxugar lágrimas, atenuar o mal, diminuir os desastres morais. E estamos aqui para secundar os esforços do Mestre. Dito isso, não tinha mais tempo. Esse indivíduo angelical já foi para o trabalho. E de repente, Albano, o instrutor Albano, se deu conta. Caiu a ficha. O que eu estou fazendo? Quero construir um céu para mim, egoisticamente, esquecendo aqueles que sofrem na retaguarda. Dito isso, ele voltou. Voltou e desde então ele se dedica a tarefas socorristas no plano espiritual. Depoimento dele, né? Depoimento de uma alma muito melhor do que nós, mas que humildemente reconheceu que ele estava agindo de modo egoísta, reconheceu o seu erro e veio nos dar o seu exemplo. Alguém quer fazer algum comentário sobre isso? Alguma pergunta? Céu. É. Exato. Exatamente. O céu se encontra vazio. Né? Porque aqueles grandes espíritos, aquelas grandes almas, se preocupam com aqueles que estão na retaguarda. Ele fala uma coisa interessante, Albano, esse instrutor Albano. É o que o seu Gilberto diz muito bem aquilo que o seu Gilberto acabou de falar. Que o caminho vertical da superioridade é a destinação de todos. Ou seja, todos nós temos como destino o crescimento espiritual. Avançar rumo à perfeição espiritual. Porém, à medida que nós vamos avançando, as leis da fraternidade vão falando cada vez mais alto dentro de nós. E que a grandeza dos sublimes orientadores se mede pela capacidade de regressar aos círculos da ignorância,
para exemplificarem amor e sabedoria. Ou seja, quanto mais elevado é o indivíduo, mais ele trabalha em prol daqueles que se encontram em posição inferior a dele. Por isso aquela história do céu reservado para alguns eleitos e do inferno reservado para multidões que não se comunicam é falsa. Porque imagine você que é pai, imagine você que é mãe, e através dos seus esforços você consegue alcançar esse céu. Mas aí teu filho e tua filha, por conta da ignorância, por conta dos erros, dos deslizes, é colocado no inferno. Você ficaria bem, gozando das delícias do céu, sabendo que seu filho sofre horrores no inferno? Onde a bondade de Deus aí? Onde as leis da fraternidade ali? São inexistentes. Um céu desses verdadeiramente não existe. Como foi dito, o céu se encontra vazio, por quê? Porque aqueles indivíduos que se glorificaram, que cresceram, voltam para ajudar aqueles que estão em condição inferior. O próprio Cristo fez pessoalmente isso. Ele podia lá de cima só enviar mensageiros, e ele fez isso e continua fazendo, mas ele quis pessoalmente dar o exemplo. Muitos falam da paixão e morte do Cristo, mas poucos se lembram da renúncia em deixar as regiões angelicais, de uma beleza que nós não temos sequer noção de conceber, para pegar um corpo físico grosseiro, limitante, e ficar durante algumas poucas décadas aqui, caminhando nesse chão, aqui na terra. Esse foi o verdadeiro calvário dele. E ele fez por amor. Por amor. Quanto mais elevado é o ser, mais ele estende as mãos para ajudar aqueles que precisam, que necessitam. Albano fala o seguinte, continuando: após a morte, há a continuação da vida. É sempre bom a gente repassar isso, viu? Sempre bom. Sabe por quê? Porque durante muitos séculos, nós somos embalados com as ideias de um céu fácil de ser atingido. Basta você aceitar uma ou outra coisa, basta você dizer uma ou outra palavra, basta você cumprir alguns rituais que o céu está garantido para você. E isso é mentira, é um engano, é um logro. O céu não se atinge dessa maneira, mesmo porque céu e inferno não são locais geograficamente construídos por Deus, são estados de consciência. É o que a doutrina espírita nos fala, nos explica. Depois da morte, você será essencialmente você. Os teus vícios, você levará, todos eles. As tuas virtudes, todas elas, você levará também. As suas dificuldades, as suas facilidades, o seu conhecimento, a sua ignorância. Vai ter a vantagem de você não estar tão limitado assim por um corpo grosseiro. Mas o seu nível espiritual não vai mudar. Não vai. Então nós que somos espíritas temos que ter muita consciência disso. Porque às vezes, inconscientemente, nos vem aquela ideia, eu vou desencarnar, vou atingir uma colônia superior, uma colônia espiritual do tipo nosso lar, não nem ser superior, do tipo nosso lar, vai ser tudo feliz, vou ficar tranquilo, vai ser alegre, as flores brilham no escuro, vai ser uma maravilha. Mas como é que vai estar o teu estado de consciência? Se você, por exemplo, é um sujeito de mal com a vida agora, se você desencarnar daqui a 5 minutos desse jeito, você vai continuar de mal com a vida do lado de lá. Se você é um sujeito que tem um determinado tipo de vício, aqui, o vício não está no teu corpinho não, porque corpo
é efeito, corpo não é causa. Desencarnando, o vício irá contigo. É algo que nós devemos ponderar sempre, para nós não protelarmos o nosso processo de crescimento espiritual. Ah, não, nossa, está tão difícil aqui na Terra, Covid, né, violência, corrupção, né, um monte de coisa ruim. Ah, não, quando eu chegar lá em nosso lar, tudo vai estar resolvido, vai ser uma beleza, vou estar tão feliz. Se você não construir a sua felicidade a partir do agora, você não vai ser feliz do lado de lá. Não vai. Isso é terceirizar a responsabilidade para o nosso bem-estar. É terceirizar. Se você não terceiriza para uma pessoa, você terceiriza para um lugar. Céu e inferno são estados de consciência. Você pode estar no céu encarnado, ou no inferno desencarnado. Tudo estado de consciência. Né? E ele continua, a solidariedade tem que ser ativa. Ele, o instrutor Albano, não estava exortando a volta aos antigos erros, e nem a interrupção da marcha rumo ao alto. Mas ele estava apelando no sentido de equilibrar essas ações com o auxílio às entidades infelizes. O que dá a entender aqui é que em nosso lar possivelmente estava acontecendo a seguinte coisa com muita gente. Muitos estavam trabalhando para atingir colônias superiores, outras estavam trabalhando para conseguir uma reencarnação da Terra, e poucos estavam dedicados ao amparo aos infelizes, lá em nosso lar. Não estou falando aqui da Terra, não. Né? Mesmo porque ele mesmo fala que dos encarnados a gente não pode esperar muita coisa. Palavras dele. Por quê? Por estarmos nós encarnados presos nas vibrações pesadas da matéria. Isso limita e dificulta muita coisa. Olha o que ele fala. Olha como é que é o nosso nível espiritual. Ele fala o seguinte, até mesmo aquelas pessoas que durante o repouso físico são colocadas para cá, no nosso plano espiritual, e são mostradas certas regiões, até para essas pessoas isso é difícil de compreender. Então ele cita o exemplo de um romancista francês do século XVIII, XIX, chamado Bernardin de Saint-Pierre. Ele fala o seguinte, esse romancista, ele foi tirado do corpo, foi trazido de uma região espiritual aqui próxima à crosta. E paisagens espirituais foram mostradas para esse sujeito. E ele acordou com as imagens bem nítidas na cabeça dele. O que ele achou? Que havia visitado o planeta Vênus. Ele fala um outro exemplo aqui, de uma santa católica, Santa Teresa d'Ávila. Ele fala o seguinte, Teresa d'Ávila foi retirada do corpo em desdobramento consciente, foi levada em regiões umbralinas. Ela viu paisagens do umbral, cidades no umbral. Quando ela voltou para o corpo, o que ela descreveu? Que ela deu uma passeada no inferno. Foi isso que ela descreveu. Então ele fala o seguinte, olha, a mente humana encarnada é tão limitada, que mesmo quando eles são trazidos para cá e voltam para o corpo, eles descrevem aquilo que viram de acordo com o seu nível espiritual, de acordo com as suas crenças, de acordo com aquilo que pensam em termos de ciência, filosofia e religião. E distorcem muita coisa. Então os encarnados, é complicado, é difícil estar encarnado. A maioria dos encarnados se encontram em difíceis expiações, envolta em vibrações de sofrimento e medo, fazem da morte algo sinistro. Então, a maioria de nós é tão apegada às coisas da terra, às sensações, às dores, às posses, que pouco sobra de condição espiritual para ajudar os menos favorecidos. Tanto os menos favorecidos encarnados, quanto os menos favorecidos desencarnados. A maioria dos encarnados encaixa-se nessa descrição. E ele continua, agarrados às sensações, perdem a paz, internando-se
em infernos criados por eles próprios. Mas isso a gente tem que saber. Porque quando você está passando por uma situação complicada, difícil, normalmente você fala, puxa, mas que karma difícil é o meu, não? O que será que eu fiz na outra encarnação, hein? Devo ter matado muita gente, devo ter torturado os tantos, devo ter sido um fazendeiro com multidões de escravos. Às vezes, uma expressiva parcela do sofrimento que nós estamos sentindo deve-se à nossa maneira de agir no agora. É claro que o passado influencia o presente. Óbvio. É óbvio que nós estamos condicionados às atitudes do pretérito e que sofremos as consequências de atitudes ensandecidas no passado. Mas a gente piora muito a coisa. A gente piora. Ao invés de termos uma visão mais espiritualizada da vida, ao invés de termos uma visão do seguinte, tudo passa. Tudo passa, gente. Tudo é tão transitório. Hoje você está aí com seus 17 anos de idade, daqui a pouco você já chega aos 50. Você olha para trás e fala, nossa, mas passou tão rápido. Hoje você está aí com seus cabelos nevados, né? E olha para trás e vê os seus filhos, seus netos, até bisnetos, e fala, nossa, mas como passou rápido. E passa rápido mesmo. E por que complicar a situação nossa, que já não é das melhores? Por que nos agarrarmos a sensações animalizadas? Viciarmos isso? Por que o apego ao dinheiro? Às posses materiais? Qual o porquê de cultivarmos a vaidade, a arrogância, o egoísmo, a inflexibilidade no trato com as pessoas e as coisas? Tudo vai passar, tudo vai ficar aqui. Então a gente piora muito a nossa situação. O que ele está querendo dizer aqui no resumão aqui desse trechozinho? Que nós não temos condição nem de nos ajudarmos, né? Multidões de encarnados não têm sequer condição de se ajudar, quanto mais ajudar aqueles que estão precisando. Esses também estão precisando de ajuda. Vamos recordar Jesus, não vamos desdenhar da honra de servir. Ele encerra a palestra com uma prece e ele obtém como resposta, imaginemos a cena, uma chuva de raios azuis brilhantes no recinto. Né? Isso ele encerra a palestra principal dele no Templo da Paz. Alguém quer fazer algum comentário, alguma observação? Sim. Entendi. Boa pergunta. Se é muito difícil, após a morte, nós alcançarmos assim de vez uma região como o nosso lar. Ou temos que obrigatoriamente passar por regiões mais depurativas, né, de maior sofrimento. Varia de acordo com o nível espiritual da pessoa. Né? A pessoa que desde já encarnada se identifica com a espiritualidade e age na espiritualidade, obviamente, ao desencarnar, por questão de afinidade, ela já vai ser atraída para regiões superiores. Automaticamente. Podemos dizer que boa parcela das criaturas passa alguma temporada necessariamente no umbral. Muitas delas em regiões de sofrimento no umbral, outras não em regiões de sofrimento, mas em casas transitórias. Aqui nesse livro nós vamos ver uma casa transitória, comandada pelo irmão Gotuso, né? Você desencarna por algum mérito que você tenha, né? Por alguma intercessão ali sofrida, ao invés de você ir para uma região de maior sofrimento, você vai para um posto socorrista, no umbral. Né? Mas aí você vai
vamos dizer assim, vai ficar livre de certos sofrimentos mais atrozes. Agora, só uma pequena minoria mesmo, que vai, direto para regiões superiores. Né? Como? Exatamente, né? Bem lembrado. Né? Aqueles muitos que desencarnam ainda ficam por aqui, né? Atrelados à sua família antiga, ao lar antigo. Exato. Que não deixa de estar no umbral, né? Se você for ver onde é que começa o umbral. Certa vez perguntaram para o doutor Inácio Ferreira: doutor Inácio, onde que começa o umbral? O umbral começa da ponta do teu nariz em diante. Quer dizer, nós que estamos aqui encarnados, pisando o solo da crosta terrestre, espiritualmente falando, estamos mergulhados em zona umbralina. Pensaram nisso? Estamos mergulhados, porque o umbral começa da crosta terrestre para cima, ele vai se sutilizando. Nosso lar fica nas imediações do umbral aqui, ó, no limite superior do umbral. Né? Tem até gente que fala o seguinte: umbral grosso, umbral médio e umbral fino. Mais ou menos uma ideia que nos dá, né? À medida que vai se distanciando da crosta, as faixas espirituais vão ficando menos materiais. Muito bem. Tem situação pior? Tem os abismos. Onde ficam os abismos? Para debaixo da crosta da terra. O abismo é pior que o umbral mais grosso? É pior que o umbral mais grosso. Pode ter certeza disso. Tá? Abaixo, subsolo. É mesmo, vamos dizer assim, o que nos ensina as religiões tradicionais? Que o inferno fica embaixo da terra, né? Então os abismos ficam embaixo da terra. São verdadeiras zonas infernais. Podemos ter certeza. Não, embaixo. Porque a terra é o seguinte: tem um núcleo, né? Tem o manto e tem a crosta terrestre. A crosta terrestre assim, é como se fosse uma fina casca de ovo. Logo depois já entra o manto, que é uma camada bem extensa, de vários quilômetros, né? Então vamos dizer assim, os abismos se localizam nessa região da terra, no interior da terra mesmo. Não é à toa que os antigos achavam que as cavernas eram portas de entrada para o reino inferior. De certa maneira, sim, né? Porque as cavernas elas não vão adentrando a terra. E as trevas, os abismos, estão em região, né, abaixo da crosta terrena. André Luiz descreve, inclusive, no livro Libertação, uma cidade subcrostal, né, com chefes e tudo mais. Fala. Totalmente. Mesmo nos abismos, os espíritos que se vinculam magneticamente a esses locais, eles estão vinculados ali por questão de consciência, né? São aquelas consciências bem empedernidas no erro, no mal, no remorso, que corrói. Ao desencarnarem, não tem o perispírito peso magnético suficiente para ascenderem. O que elas fazem? Afundam. É uma ideia grosseira, mas é mais ou menos isso aí. Né? Quanto mais grosseiro o perispírito, mais ele afunda, ao invés de ascender. E os ovoides? Os ovoides são aqueles indivíduos que, por uma ideia, né, por uma fixação numa determinada ideia, ou um monoideísmo, eles perdem o estímulo magnético de sustentarem a forma perispiritual humana. E a forma perispiritual se retrai à expressão do corpo mental, que é um ovoide, que tem o tamanho aproximado do crânio de uma criança. Muitos obsessores, eles se utilizam dos ovoides, que tem uma carga magnética bastante opressora, baixa, e instalam esses ovoides nas auras das suas vítimas encarnadas, a fim de que, por repercussão vibratória, a energia das suas vítimas seja empesteada dessas energias de baixo nível dos ovoides. Sim.
perfeito, perfeito. Porque assim, a gente pode pensar, nossa, por que os benfeitores espirituais não limpam os umbrais, né? Não resgata todo mundo? Porque se todo mundo lá, dos umbrais, não tem condição vibratória para isso. O indivíduo que está lá em sofrimento, o sofrimento é necessário. Como eu disse, são zonas depuradoras, né? São verdadeiros purgatórios. Vamos pegar a ideia católica? São verdadeiros purgatórios, em que o indivíduo vai se depurando daquelas energias mais grosseiras e, através do sofrimento, ele vai desenvolvendo situações íntimas e conscienciais de arrependimento. Quando ele atinge esse nível de, puxa, só fiz besteira, estou profundamente arrependido, não devia ter feito nada daquilo, quero melhorar, ele se encontra em condições vibratórias de ser socorrido. Foi o que aconteceu com o próprio André Luiz. Foram necessários 7 ou 8 anos de sofrimento no umbral para que André Luiz atingisse um nível espiritual suficiente para conseguir ser resgatado. Então não é que os benfeitores não querem, eles querem. Mas o pessoal que está lá em sofrimento tem que apresentar as mínimas condições para serem resgatados. Mesmo porque, se eles forem resgatados numa condição não adequada, eles vão permanecer do mesmo jeito. Eles querem sair dali, por quê? Porque a dor é ruim, mas só por causa disso, não é porque eles estão arrependidos, né? Porque a dor incomoda. Bom, vamos lá, olha que coisa interessante. Depois da palestra, bem no centro do salão ali, onde estava acontecendo a palestra do Albano, surgiu um globo. Não sei se surgiu, não sei se já estava lá, André Luiz não especifica, mas um grande globo, uma bola, feita de substância leitosa. O que era aquilo? O instrutor Albano apresentava naquele globo imagens das zonas espirituais de sofrimento. André Luiz até fala aqui, imagens com todos os sons e todas as minúcias anatômicas e geográficas daqueles locais. De uma vivacidade indescritível. Era o recurso da imagem em movimento. Hoje todos nós sabemos o que é isso. São os filmes. Na época de André Luiz isso já existia, obviamente, mas não tinha qualidade de som e imagem que nós temos no dia de hoje. A gente fica imaginando, né? De certo, aquela projeção ali, naquela vivacidade, é semelhante hoje que nós temos com as televisões 4K. 8K. Ou 8K. E diz até que já tem a 12K. Né? Um som, uma imagem assim, que parece que o negócio vai sair para te pegar. Né? André Luiz ficou impressionado com aquele globo de substância leitosa, onde essas imagens umbralinas eram apresentadas. Quais imagens, Daniel? Desencarnados implorando piedade. Monstros horripilantes que apareciam ao pé de vítimas desventuradas. Paisagens que infundiam terror. Procissões soturnas de seres humanos sob céus nevoentos e ameaçadores, cortados de cataclismos de natureza magnética. Quando eu li isso, sabe o que eu pensei? Uma imagem bem aproximada? O Senhor dos Anéis. Quem assistiu? Quem assistiu sabe do que eu estou falando, né? Existe lá, na história do Senhor dos Anéis, uma região trevosa, que é comandada lá por um ser das trevas, né? Mordor, né? Mordor. E lá, né, tem seres horripilantes. As paisagens lá são terríveis. O céu vive coberto, né, de nuvens. Isso tudo escuro. Então, quando eu li isso daqui, logo pensei, poxa, deve ser mais ou menos parecido com aquilo ali que a gente viu no filme. Né? E André Luiz não conhecia aquilo. Não conhecia. Olha só, muitos de nosso lar não conheciam essas paisagens. André ficou com medo. Monstros horripilantes, paisagens que infundiam terror. No decorrer dessa obra, ele vai esmiuçando isso com mais detalhes para a gente. Depois dele mostrar, né, o pessoal das caravanas foi se apresentando a ele, ao instrutor Albano, e para cada pessoa, o instrutor tinha uma palavra de confiança, né, de estímulo,
parabéns, vai dar tudo certo. E André Luiz cita os objetivos daquelas caravanas todas. Uma era para amparar criminosos desencarnados, outra, mães aflitas desencarnadas, ateus desencarnados, pessoas que sentiam remorso, aqueles que eram desanimados, os dementes, os espíritos ligados aos cadáveres, os trabalhadores da natureza, enfim, tinha missão para tudo quanto é gosto. Quando chegou a vez do grupinho do André Luiz, Jerônimo, que já conhecia um instrutor, falou assim, Albano, está aqui o meu grupinho, nós vamos ficar 30 dias na crosta terrestre. Para quê? Nós vamos auxiliar 5 colaboradores dedicados à tarefa do bem, que estão prestes a desencarnarem. Faremos isso com autorização superior para efetuarmos experiências, auxílio e estudos. Então a gente já sabe o objetivo dessa obra. Eles vão ficar 30 dias aqui na Terra, ajudando o desencarne de 5 indivíduos que estavam dedicados aqui na Terra a tarefas do bem. Albano abençoa todo aquele pessoal e André Luiz, junto com seu grupo, retira-se do Templo da Paz, envoltos em vibração de paz e harmonia. E aí se encerra o capítulo de número 1 do Obreiros da Vida Eterna. Alguma pergunta, observação, comentário? Esse grupo de benfeitores que auxiliam direto na crosta umbralina, seria semelhante àqueles lanceiros? Os lanceiros de Maria. Sim, exatamente. Né? São vários, com lobos e tudo mais. Né? São vários os grupos, né, que trabalham aí. E tem que ter realmente um preparo, uma dedicação muito grande, porque eles lidam com vibrações muito pesadas. Com os seres trevosos, eles recebem ataques, inclusive, desses seres. Quando a gente chegar no capítulo 10, que vai falar sobre a casa transitória, nós vamos ver que a casa transitória dispõe de defesas magnéticas. Né? Justamente porque ela é assediada constantemente por legiões de seres trevosos que querem invadir a casa transitória e quebrar tudo. Então, a casa transitória localizada nos umbrais, né, se dispõe aí de defesas magnéticas. O próprio nosso lar, que está numa região espiritual melhorzinha. Né? Porém, nosso lar é cercado por altas e grossas muralhas, com defesas magnéticas. Quando a gente pensa no plano espiritual, a gente às vezes imagina, nossa, um local meio nebuloso, nuvens ali e tal. Gente, é tudo muito vivo. É tudo muito nítido, né? É uma paisagem como a nossa que a gente vê aqui, com modificações, para melhor e para pior. Né? Por isso que é gostoso estudar a série André Luiz. Vai nos preparando para quando a gente chegar do lado de lá, não ficar muito impressionado com as coisas, né? Eu desencarno, vou ficar no umbral, eu sei, poxa, estou no umbral, estou sofrendo. Ah, mas depende do meu arrependimento. Eu não vou ficar aqui eternamente. Mesmo que o meu obsessor fale, você vai ficar aqui eternamente. Eu sei, não vou ficar. Depende do meu arrependimento para poder sair daqui. Fala. Tem algum livro que retrata algum plano acima do nosso lar? Eu li um livro certa vez, há muitos anos atrás, chamado Alvorada Nova. Retrata uma colônia espiritual superior a nosso lar. Aliás, a cidade Nosso Lar, quando foi construída, o plano piloto da cidade foi copiado dessa cidade chamada Alvorada Nova. O livro tem esse título, Alvorada Nova. Creio que devam existir outras obras, né? Mas eu desconheço. De outra cidade. E tem muitas, né? Tem várias cidades espirituais. E é lógico, se o nosso plano material é uma cópia imperfeita do plano espiritual, se tem cidades aqui, tem cidades lá. Se tem natureza aqui, tem natureza lá. Né? Esse pedaço do umbral, então, seria semelhante àquele filme Walking Dead? Dos mortos-vivos? Olha, o que tem de morto-vivo por aí não é brincadeira. De gente profundamente aferrada à matéria, que desencarna sem saber que desencarnou, que formam verdadeiras multidões do lado de lá, totalmente alheios à sua própria condição espiritual,
buscando os fluidos espirituais e materiais dos encarnados, a fim de sentirem novamente as sensações de estarem encarnados, desencarnam sem saber que desencarnaram, ficam do lado de lá sem entender a situação deles e reencarnam nessa situação. Então o tal dos zumbis ou mortos-vivos, que a gente tem por aqui nos filmes e tudo mais, nada mais são do que um reflexo de multidões inumeráveis de indivíduos desencarnados nessa condição. Memória espiritual, claro, claro, memória espiritual dessas regiões. Exato, exato. O André Luiz fala, acho que no livro Os Mensageiros, ele fala rigorosamente a mesma coisa, né? Devido às tempestades e tudo mais, a porta estando aberta, a gente sabe o que é a porta, né? As condições magnéticas estando propícias, eles entram nas casas. Né? Que coisa, não? Quanta coisa para a gente aprender, né? Ó, o que eu estimulo vocês? Caso vocês não tenham, adquiram esse livro Obreiros da Vida Eterna. Para quê? Nós vamos estudar o capítulo 2 sexta-feira que vem. Vocês já pegam o capítulo 2, já dê uma lida nele. Né? Já dá uma lida nele, aí vocês já chegam aqui, já inteirados do assunto. Aí fica mais legal a gente fazer essa troca de ideias. Fica mais dinâmico o negócio. Fala. Tem umas leituras. Sim. Duas. Tem, sim. Duas pessoas que o espírito da letra e um outro que eu descobri, TV maior, parece. Mundo maior. Faz a leitura e comentário, capítulo por capítulo. Tem muita coisa boa na internet também. Audiobook, né? Hoje tem muitas ferramentas, né? Para que a gente possa se inteirar desses assuntos, tá? Eu só dou a seguinte dica para vocês. Não passem o olho na leitura. Não é simplesmente você ler. É você, com cuidado, analisar palavra por palavra. Porque cada palavra está sendo colocada com uma importância. E de uma palavra a gente pode tirar um aprendizado bem legal. Sobre a proteção espiritual de cada casa, que se não tiver, eles entram mesmo. Você chegou a conhecer a diva que foi o irmão Alexandre? Não conheci. É uma senhorinha, eu não sei se ela está viva ou não, ela tinha mais de 90 anos, há um tempo atrás. E ela tem evidência, clara de audiência. Algumas vezes que ela foi entrar em determinadas casas, ela praticamente teve que pedir permissão do espírito que estava vigiando. Por uma questão, vamos dizer assim, de respeito, né? Por uma questão de respeito. Bora lá? Porque ela via a entidade. Fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus. Olha, agradecendo a Deus essa bênção maravilhosa que nós estamos tendo. E sempre é bom a gente comparar o conhecimento que nós estamos tendo acesso com a situação atual do planeta. Devido a essa pandemia, quantas pessoas vivem um clima interior de medo, de verdadeiro terror da doença e da morte? Milhões de seres se encontram desse jeito. Milhões se enveredam pelo caminho da depressão ou com ideações suicidas por conta da situação que o planeta está passando. Vamos, na medida das nossas forças, disseminar esses conhecimentos às pessoas que estão ao nosso redor. É óbvio que não somos seres espiritualmente superiores, que somos ainda muito necessitados de tais conhecimentos, mas na medida do possível, podemos dar gotas de esperança, de alívio e de paz para muitos que trafegam pelos caminhos da vida envoltos em desespero, em medo, em agressividade. Que Jesus nos abençoe os esforços e que possamos sempre manter essas lições vivas na nossa mente para que moldemos o nosso comportamento e o nosso pensamento de acordo com elas. Que
Que assim seja. Graças a Deus.